Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e vocês estão assistindo a aula de número 2 da disciplina de Língua Inglesa do 9º ano do Colégio Monjolo. E o tema desse vídeo é Use of Gerunds, ing. Let's go? Bom, pessoal, então como eu disse antes, nós vamos estudar hoje quando utilizar o gerúndio, quando utilizar o ing nas frases in English, ok? Quando vocês estão escrevendo, quando vocês estão falando. E aí vocês podem falar assim, bom, mas eu já sei, a gente já estudou o present progressive para falar de algo que está acontecendo agora, né? A gente já estudou o past progressive para falar de algo que estava acontecendo, né? Então, usamos o ing ali depois do verbo to be. We are studying English, né? I was sleeping. Tudo bem, tudo isso está certo. Mas existem outras situações que pedem ou que exigem que a gente use o ing in English. E essas situações estão aqui no quadro e também estão lá na page 17 do livro de vocês. Se vocês quiserem acompanhar junto, não tem problema, ok? Então o teacher colocou uma perguntinha pra gente aqui, ó. When do we use gerunds in English? Quando nós usamos os gerúndios in English? Quando que nós usamos o ing in English, ok? Além daqueles casos ali que a gente acabou de lembrar. O primeiro deles é o seguinte, nós vamos usar o gerund, ok? As a subject, como sujeito da frase. Como assim, teacher? Sempre que vocês tiverem um verbo, tiverem uma frase cujo sujeito for um verbo, esse verbo tem que vir com ing. Em outras palavras, e para simplificar a vida de vocês, quando vocês começarem uma frase com o verbo, esse verbo sempre tem que estar com ing. Quer ver só? Aqui nós temos um exemplo, ó. Eating well is important. Eating well is important. Comer bem é importante. Veja que eu não traduzo como comendo, ok? Como a gente fazia lá nos tempos que são os progressives, né? Eu traduzo como comer. Comer bem é importante. Então, por que eu estou usando o ing aqui? Porque esse verbo eat, ok? É o sujeito da frase. O que é importante? Comer bem. Então, se você começar a frase com um verbo, esse verbo tem que ter o ing. Tá certo? Uma dica bacana para vocês. Só preste atenção no seguinte. Observation aqui. Pay attention. Don't confuse with imperative sentences. Não confundam esse lance aqui do ing, quando você começa a frase com o verbo, tem que usar o ing, com as sentenças imperativas, ok? Sentenças imperativas são ordens, ok? Elas são uma exceção. Então, quando eu tenho uma imperative sentence, por exemplo aqui, ó, eat this sandwich. A mãe e o pai de vocês lá falando assim, coma esse sanduíche. É uma ordem, não é? Então, nesse caso, se for uma ordem, você vai começar com o verbo também a frase, não vai usar o ing. Agora, se não for uma ordem, todas as vezes que vocês começarem uma frase com o verbo, esse verbo tem que ter ing. Ficou claro? Ok? Essa é a primeira situação. A segunda situação onde nós vamos usar os gerunds, people, seria after some verbs, depois de alguns verbos em inglês. Alguns verbos em inglês, se forem seguidos de outro verbo, esse verbo que segue tem que ter ing, ok? No livro de vocês têm alguns, eu coloquei alguns no quadro aqui. Por exemplo, finish, terminar, stop, parar. Esse não está no livro, mas vocês podem acrescentar ali. Enjoy, gostar, aproveitar, né? Love, amar, adorar. Temos outros, como eu coloquei, etc. Ali no livro de vocês têm mais alguns, ok? Lá na página 17. Então, o que acontece? Se eu estou falando inglês, se eu estou escrevendo em inglês e após esses verbos eu coloco outro verbo, esse outro verbo tem que estar com ing também, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. I love watching movies on a rainy day. Por que eu coloquei watching? Ó, eu amo assistir filmes num dia chuvoso. Eu amo assistir. Está no infinitivo. Mas, em inglês, como eu usei o verbo watch depois do verbo love, a regrinha me diz que eu preciso colocar o ing nesse verbo, ok? Ah, teacher, como é que eu vou saber? We have to study, temos que estudar, temos que memorizar esses verbos que estão lá na página 17 para que vocês saibam que depois deles a gente sempre usa o ing. É uma regrinha, ok? Da mesma forma que a terceira situação. Na terceira situação a gente tem after prepositions. Nós vamos usar gerunds, vamos usar ing, sempre que um verbo aparecer depois de uma preposição, ok? Algumas prepositions aqui.
No livro, inclusive, de vocês não tem, então se vocês quiserem colocar esses exemplos, acho que é bacana. In, on, of, after, depois, before, antes. Existem várias prepositions. Eu coloquei essas aqui, são as mais comuns assim nessas situações. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. I took a shower after playing soccer. Eu tomei um banho depois de jogar futebol. Por que nós estamos usando o ing aqui nesse verbo play? Porque o verbo play está vindo depois da preposition after, ok? E se eu tenho um verbo depois da preposição, eu preciso usar ing. Ok, pessoal? Então essas são as 3 regrinhas principais aí para vocês utilizarem os gerunds, o ing, quando vocês estão usando o inglês, seja para falar, seja para escrever, enfim, ok? Então vamos usar os gerunds as a subject, como sujeito, quando o verbo começa uma frase, quando ele é o sujeito da frase, ok? After some verbs, depois de alguns verbos, como esses que o teacher colocou aqui no quadro e que vocês têm no livro de vocês. E finalmente, after prepositions, depois das preposições, ok? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, eu estou à disposição. Agora a gente precisa praticar, combinado? Então nós vamos lá para a nossa page 17 e vamos realizar os exercícios, ok? Bora estudar, pessoal? Hands on!